Então vamos lá. Dito isso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 2. Nós estamos falando aí sobre os dons carismáticos. Pedir para o Gabriel já passar lá para o nosso slide, lá na frente, Gabriel, que eu acho que está o estudo completo aí. Eu não sei se você tem acesso aí ao número do slide, mas é o 35, se não me engano. 34, começando aí o 35. Que nós já estudamos, inclusive. Os dons carismáticos. Nós começamos a estudar Marcos, capítulo 16, irmãos. Eu vou depois voltar para lá. Que trata sobre aqueles sinais. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Meu nome falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se puserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. E lá no verso 20 de Marcos 16, vai dizer que o Senhor, então, os enviou para pregar o Evangelho e ia confirmando a palavra, a pregação deles, que era uma pregação nova, né? Considerando que o judaísmo ainda estava em vigor, então apresentar o Evangelho de Jesus mudava muita coisa. E à medida que eles iam pregando, os sinais se seguiam para... O que é a palavra que diz lá? Para quê? Para confirmar a palavra. Então os sinais tinham o objetivo de confirmar aquilo que estava sendo pregado. E nós já estudamos semana passada que os sinais prometidos no verso 17 não são para todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Mas foi uma promessa específica aos apóstolos, no caso lá os 11, e depois agregando Paulo. Tanto que lá em segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que ele deu provas do seu apostolado apresentando uma credencial. Que credencial que foi essa? Os sinais, prodígios e poderes miraculosos. Se todo crente manifestasse sinais, prodígios e poderes miraculosos, isso deixaria de ser credencial. Um outro texto que reforça isso é Hebreus. E eu quero ler com você aqui Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Acompanhe a leitura que diz aí. Por esta razão, é que ele está falando a respeito da revelação de Cristo, de que a revelação já terminou em Cristo Jesus, que ele está acima de tudo e de todos, e exalta aqui a pessoa de Jesus. Então, por essa razão, importa que nós, ou que nos apeguemos com mais firmeza, ou seja, com perseverança, às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, referindo-se às profecias que os anjos trouxeram, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pausa aqui. Se Jesus, então, é a última revelação, nele termina o período revelacional, se ele é a expressão exata do ser de Deus, se nele nós temos a plenitude de tudo aquilo que precisava ser recebido para entendermos a respeito da nossa salvação. Se nós negligenciarmos isso, o que vai sobrar para a gente? Se nós negligenciarmos aquilo que Cristo fez e aquilo que revelou, o que sobra? É isso que o autor está dizendo. Aí ele continua. A qual, ou seja, tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ou seja, pelo próprio Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada por quem? Pelos que a ouviram. Quem são esses primeiros ouvintes aqui? Os apóstolos. Tudo bem? E é justamente no colégio apostólico que está fundamentado o ministério da palavra. Se você se lembrar bem, lá em Atos capítulo 6, quando começou a surgir necessidades dentro da comunidade dos crentes, e o pessoal veio reclamar com os apóstolos, as viúvas não judias, as viúvas dos povos gentios estão sendo esquecidas na assistência social da igreja. O que os apóstolos falam? Olha, não convém
nós deixarmos o ministério que nós exercemos para servir as mesas. Vamos eleger, então, diáconos, para que possam exercer a função aqui do socorro, da diaconia, e nós permaneceremos no ministério da oração e da palavra. Então, pesava sobre eles a base, a autoridade, uma vez que eles viram e ouviram do próprio Senhor Jesus em transmitir esse ensino. Então, ele está dizendo aqui, essa tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente por Jesus, pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Presta atenção no verso 4. Dando Deus testemunho, juntamente com eles, com esses que primeiramente ouviram, através do quê? Por sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. É importante lembrar que no início de Atos dos Apóstolos, a manifestação e até os dons dados pelo Espírito Santo vinham mediante a imposição das mãos dos apóstolos. Então veja, mais um texto que corrobora o fato de que os sinais, prodígios, poderes miraculosos, que hoje foi ressuscitado pelas ondas pentecostais, não se referem a todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, mas é um desvio do ensino bíblico, porque os sinais, prodígios e poderes miraculosos tiveram um tempo no espaço, no momento do processo da revelação e da redenção, justamente para comprovar aquilo que as primeiras testemunhas ouviram. Então, sinais, prodígios e poderes miraculosos eram instrumentos para confirmar a palavra. Volta lá para Marcos 16, que nós deixamos em aberto na semana passada. Marcos capítulo 16, vamos ler aí o verso 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, ou seja, quem que são esses eles aqui? Dá uma olhadinha lá no verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Então está falando com os apóstolos. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e presta atenção, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que sinais? Os sinais descritos no verso 17. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Por quê? Porque até então os apóstolos não estavam crendo na ressurreição de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Para confirmar que o Espírito Santo era dado mediante a ação dos apóstolos, eu convido você a abrir agora a Bíblia lá em Atos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos depois, mais para frente, trabalhar com esse texto, mas só para reforçar isso aí. O capítulo 8 vai dizer, vai registrar, Atos é um livro histórico, e vai registrar a história da igreja, e registra que é a primeira perseguição que se levantou contra a igreja lá em Jerusalém. E veja o que diz aí o verso 1 do capítulo 8 de Atos. No dia que Paulo começou a perseguir e Estevão, que era um diácono, morreu, foi martirizado. Então diz, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Presta atenção. E todos, exceto quem? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então veja só, quem ficou lá em Jerusalém? Os apóstolos.
todos os outros, inclusive os diáconos que haviam sido eleitos no capítulo 6, porque estamos no capítulo 8, é um livro histórico, então, portanto, cronológico, haviam também saído de Jerusalém. Dentre esses diáconos, havia um chamado Filipe, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pastor, mas aqui diz desses sinais. Por que disso? Primeiro, vamos voltar lá. Quem que era esse Filipe? Volta para o capítulo 6. Esse Filipe era o apóstolo, pastor? Não, não era o apóstolo. Mas quem era ele então? Vamos lá, Atos 6, verso 5. Aqui é a instituição dos diáconos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, que foi o primeiro mártire, que foi morto lá no capítulo 7, final do capítulo 7. Além de Estevão, quem mais está aí? Opa, é esse Filipe aqui. Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Por que que em Atos 8, pastor, não é o Filipe apóstolo? Porque Lucas já registrou que com a perseguição, todo mundo saiu de Jerusalém, exceto... Então, o Filipe não estava lá, continuou, hein? Em Jerusalém, tudo bem? Só que por que que foi dado sinais para Filipe? Primeiro, porque ele foi ordenado pela mão dos apóstolos para exercer essa função. Os diáconos, quando foram eleitos, foram ordenados, investidos pela ação dos apóstolos para o exercício do socorro. E o socorro, irmãos, previa socorrer as necessidades não só espirituais, como físicas no sentido de alimentação e física no sentido de cura. Tudo bem? Então você vai ver os apóstolos referendando isso sobre os diáconos. Depois, isso é aplicado, de certa forma, nesse período ainda da utilização e do início da igreja cristã, desses dons chamados carismáticos. Porém, há uma diferença que só os apóstolos mantinham. Vamos dar uma olhada aqui ainda no capítulo 8. Então, Filipe foi lá, pregou, operou sinais, e pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aí você tem a história de Simão, que quis comprar o poder de Deus. Lá no verso 13 vai dizer, o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, que é outra prática aqui que os diáconos faziam nesse momento, depois nós vamos ver que a própria igreja aplicou sobre só os apóstolos e posteriormente sobre os presbíteros ordenados para esse fim, a aplicação dos sacramentos. Mas aqui, início da era cristã, o concílio de Jerusalém não tinha nem reunido, os próprios apóstolos ainda não tinham definido muitas coisas. Nós vemos então que até os diáconos não só tinham sinais específicos daqueles que eram ordenados pelos apóstolos, mas até exercícios pastorais de funções que depois a igreja, com o avanço do evangelho, aplica sobre o exercício daqueles que, com imposição das mãos pelo presbitério, eram direcionados para aplicar determinadas funções e realizações de algumas da aplicação dos sacramentos, como nós vemos aqui. Mas Filipe também o fez. E ele então batizava o povo, porque essa pessoa tinha abraçado a fé. Então o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Presta atenção no verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, mais uma vez confirmando que eles ficaram em Jerusalém, que Samaria
receber a palavra de Deus, enviaram 2 apóstolos, 2 representantes, uma comissão, Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para eles, ou por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que os apóstolos faziam? Lhes impunham as mãos e recebiam estes quem? O Espírito Santo. Por que Lucas faz esse registro aqui? Primeiro, para mostrar que isso aqui está fora da curva. Isso aqui não é o padrão. Lucas registra que eles tinham sido batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E isso é um fato que não é o que condiz com o processo natural. Justamente ele faz esse registro para explicar o porquê que estava acontecendo. E o porquê que estava acontecendo era que o Espírito Santo só poderia vir, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, através da imposição das mãos dos primeiros ouvintes, ou seja, daqueles que foram revestidos como apóstolos. Então, mesmo Tiago, sendo ordenado e investido pelos apóstolos e tendo recebido dons de sinais para a pregação, não competia aos diáconos a manifestação do recebimento do Espírito Santo. E nós vamos ver que, em todos os momentos que há o recebimento do Espírito Santo na pregação de modo geral, sempre você vai ter aqui a manifestação do Espírito Santo com a figura dos apóstolos presentes. Sempre. Por quê? Primeiro, para mostrar para a igreja que a autoridade do ensino, porque lembra, sinais e tudo mais, servia para confirmar a palavra. Toda a base doutrinária e do ensino tinha que ser fundamentadas na figura de quem? Dos apóstolos, os primeiros que ouviram, as testemunhas oculares. E isso não era algo generalizado. Mesmo você tendo lá, até mesmo por ordenação dos apóstolos, diáconos ou pessoas que exercessem ou manifestassem alguns sinais, inclusive evangelizando e batizando tais pessoas, a ideia do recebimento do Espírito Santo estava atrelada à figura de quem? Dos apóstolos. Para manifestar à igreja que a autoridade doutrinária estava nos apóstolos. Por isso que Atos 2:42, que é o texto básico no ano que vem, vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse era o foco. Só que nós vamos ver depois que em Atos 8 há uma particularidade ainda maior. O povo havia recebido o evangelho, já havia se convertido, sido batizados. Nós vimos que o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, só que a manifestação desse recebimento do Espírito Santo, no caso dos samaritanos, só se deu depois que Pedro e João, apóstolos, foram lá com imposição de mãos. Eles só tinham recebido o batismo de Jesus. Então, essa é a diferenciação. Agora, aqui olhando, é registrado por Lucas que houve uma manifestação com dom de línguas? Não. E nós vamos ver depois por que isso aconteceu. O indicativo é simples. Os judeus e os samaritanos, eles eram do mesmo tronco étnico. Eram todos descendentes de Abraão e de Jacó. Israel foi formado das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Depois foram divididos então nessas 12 tribos. E depois, com o período já dos reis, com a divisão dos reinos, ficou o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte se desviou do Senhor mais rapidamente, facilmente, caindo na mão de vários e vários inimigos do Senhor, passando por vários exílios. Judá se preserva
mas também acaba caindo, e por isso o Império Babilônio vem e engole todos. Porém, o Reino do Norte passa, depois desse império, a ser chamado de Samaria, porque a capital era Samaria. E o Reino de Judá, Jerusalém, continuava como capital. O Reino do Norte, o que os israelitas, acho que é o termo correto, fizeram? Se miscigenaram, misturaram com todos os povos que os dominaram. Então eles já não eram judeu de pedigree. Eles não eram judeu de raça limpa. Já estavam em confusão com outros povos. Haviam se casado, se dado em casamento com outras nacionalidades. O judeu não. O pessoal da tribo de Judá se manteve firme ali. Tanto que quando alguém se casava com alguém, o outro ia lá e batia nele. Lembra de Neemias, quando nós estudamos esse ano o livro de Neemias? Neemias, eu espanquei alguns deles, porque eles se casaram com mulheres estrangeiras e os filhos deles falavam meio hebraico e meio outra língua. Arranquei o cabelo de alguns deles. Gosto desse Neemias, vocês não fazem ideia. E foi lá. Por quê? Porque eles se misturaram. Isso que aconteceu com o povo de Samaria. Só que o tronco étnico é o mesmo. E apesar de todas essas misturas, provavelmente falar um hebraico meio criolado, né? Que é o que acontece quando você recebe influência. Então, por exemplo, você vai para Guiné-Bissau, você tem lá o crioulo guineense. É um português misturado com as línguas lá. Você vai para Angola, a mesma coisa, Moçambique, a mesma coisa. E são crioulos diferentes, porque cada um recebe influência daquele contexto. Então, mesmo que os samaritanos não falassem o hebraico puro, eles tinham o mesmo idioma raiz. Não faz sentido as pessoas que falam o mesmo idioma vai começar a falar um idioma diferente para confirmar se recebeu ou não o Espírito Santo. É a mesma coisa nós falamos todo português. Aí eu começo a falar aqui em mandarim. Aí você fala assim, nossa, que legal, mas não entendi nada. Aí tem que levantar alguém para interpretar o que eu falei. Mas se todos nós falamos português, então já falo português, você já entende português e sair todo mundo edificado aqui. Foi o que aconteceu com Samaria. Por isso que você não tem registro de dons de línguas lá, ou manifestação de línguas lá. É o mesmo que acontece em Atos 9, quando Ananias, judeu, ora por Paulo, também judeu, para que ele possa, ele estava cego, né, pela experiência que teve com Jesus, e ele recebe o Espírito Santo. O texto vai dizer que ele fica cheio, intrépido, inclusive vai pregar sobre Jesus imediatamente, só que você não tem registro de Paulo falando em línguas quando recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque tanto aquele que Deus havia direcionado para orar por Paulo, e aqui você tem uma ordenação específica, Ananias não era apóstolo, mas aí você tem nessa transição Deus chegando para ele e falando, vai e faça isso. É uma ordenação específica de Deus. E Paulo não ora em língua, porque ambos falavam o mesmo idioma. Tudo bem? Vai guardando isso no seu coração, conforme a gente for estudando, você vai vendo isso com mais facilidade. Então, veja que Lucas, aqui em Atos 8, ele faz um registro e deixa detalhes bastante claros no seu registro histórico para provar e mostrar que essa realidade aqui, ela não é o comum. Estava fora do padrão. Porque o padrão é as pessoas receberem o Espírito Santo justamente no momento em que creem. Só que como Filipe é quem estava pregando, e ele não era apóstolo, foi criado esse ato, esse período aí de tempo da conversão e batismo e o recebimento propriamente do Espírito Santo sob a imposição de mãos dos apóstolos. Tudo bem até aqui? Volte aqui para o nosso slide. Então nós vimos que tratar dos dons carismáticos na contemporaneidade, ele despreza alguns fatores importantes. Nós vimos que despreza, primeiro, o fim do período revelacional, já foi feito, despreza o próprio propósito dos dons, despreza o período da utilização dos dons, né, os dons carismáticos, profecia, cura, milagres e línguas, e o verdadeiro papel do Espírito Santo, que é edificar toda a igreja.
Nós vimos também que os dons carismáticos são aqueles que estão relacionados com a experiência e a manifestação de poder ou prodígios. Então, revelação, né, profecia no sentido revelacional, não profecia no sentido de pregação. A gente usa as palavras nos dois significados. Hoje, muito mais fala-se profecia. O pastor é um profeta. Em que sentido? Que ele prega a palavra que foi revelada, mas não no sentido de novas revelações. Mas aqui no contexto do nosso estudo, profecia é usada como uma revelação nova. Curas, milagres, sinais e dom de línguas. Nós vimos então que foi um ressurgimento aí de 1730, 1920 para cá, desses chamados dons carismáticos. E esse é um problema histórico para a igreja. Porque se de fato o que demonstra que eu recebi o Espírito Santo é a manifestação de dons carismáticos, eu tenho que historicamente decretar que durante 1.600 anos ninguém se converteu. Porque em 1.600 anos você não tem nenhum registro de dons carismáticos na igreja. Ninguém. Em lugar nenhum. Nem os santos servos do Senhor da época dos concílios ecumênicos, nem na época da reforma protestante, todo mundo sem o Espírito Santo, porque nenhum deles falava em línguas, nenhum deles teve manifestação nenhuma sobrenatural. É possível alguém em sã consciência falar uma coisa dessa? É óbvio que não. Então, cuidado. Para os pentecostais, então, eles desejam, em resumo, ser entendido como um cristianismo de experiência. Essa é a palavra-chave aqui. Sendo que a sua experiência culmina no batismo do crente no Espírito Santo, evidenciado, como no Pentecostes, pelo falar em outras línguas. Começamos então a estudar alguns textos e vimos que em Marcos, né, os sinais prometidos no verso 17 não se aplicam a todos os crentes, mas sim era uma promessa específica aos apóstolos. Por isso eles tinham um credencial de apóstolos. E por isso, tanto 2 Coríntios 12:12 como Hebreus capítulo 2, do verso 1 a 4, apontam que os primeiros ouvintes, ou seja, aqueles que testemunharam a respeito de Cristo, os apóstolos, é que tinham isso como característica, e não todos os crentes. Houveram exceções, pastor? Sim, houveram exceções. Filipe é um exemplo disso, que era diácono, foi ordenado, investido pelos apóstolos. Você tem Ananias, que foi direcionado especificamente por Deus nesse momento inicial da era cristã, que é um momento de transição. Mas o normal, e Lucas deixa isso claro, é que toda manifestação carismática de grande poder, milagres e tal, era através da vida dos apóstolos. Entrando agora no segundo texto aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nós já vimos isso, né? Marcos 16, que o problema é que os próprios apóstolos não estavam acreditando na ressurreição de Jesus, por isso, aqueles que creem, esses sinais vão acompanhar. E vimos que o objetivo final era confirmar a pregação. Então veja que tal promessa de sinais tem um propósito, e no verso de número 20 isso fica claro: confirmar a palavra pregada pelos apóstolos. Vamos ver se isso aconteceu? Veja lá comigo Atos capítulo 5, verso 12. Veja o que Lucas vai registrar aqui em Atos capítulo 5, verso 12. Diz assim: muitos, não são poucos não, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, por quem? Pelas mãos dos apóstolos. Esse é o natural, esse é o foco. Volta um pouquinho aí, Atos 2, 43. Verso 42 diz: e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e presta atenção agora, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Se esses sinais e prodígios fossem feitos por qualquer crente,
Lucas faz questão de mostrar que não era. Porque todas as vezes que ele diz que muitos sinais e prodígios eram realizados, eram pelas mãos ou por intermédio dos apóstolos. Então você não precisa ficar deprimido como crente presbiteriano, achando que só presbiteriano que não tem sinais, prodígios, poderes miraculosos. Né? Ou como eles brincam com a gente, falam os sorveterianos. São tão frios que nem tem sinais. Né? Na verdade é o seguinte, como diz alguns pastores reformados, é só estudar um pouquinho mais a Bíblia, que eles vão ver que aquilo que eles estão experimentando é fruto muito mais da própria vaidade e de uma busca que não estão pautada na ação que vem dos céus, mas sim de um coração que está desejoso aí de ter experiências, cujas experiências são perigosas, pois o fundamento da fé cristã é bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Então eu não preciso de sinais para confirmar a minha fé em Cristo Jesus. Eu não preciso de prodígios para saber que Deus me amou em Cristo Jesus e pagou um alto preço na cruz pela minha redenção e salvação. Eu não preciso de sentir nada para saber que Deus age em minha vida. Eu não preciso cair ao chão, eu não preciso ficar colado na parede, eu não preciso babar, eu não preciso ficar rolando no chão, rodando como um peão mineiro, né? Experimentando um êxtase ou algum sentimento, alguma sensação que faça me arrepiar dos pés à cabeça. Não, a verdade, o amor à verdade, ou seja, a palavra revelada por Deus, dizendo que Deus fez isso por mim, é mais do que suficiente para que eu deposite a minha vida em total consagração e serviço ao meu Senhor, sabendo que mesmo que dê tudo errado na minha vida, Ele ainda continua sendo digno de receber todo o meu louvor, minha adoração, porque a salvação eterna já está garantida. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença da maturidade da fé. Pautar a sua fé em visões, sinais, prodígios, revelações, profecias, ou naquilo que a Bíblia chama dela mesma a respeito de a revelação de Deus. Simples assim. Todos os sinais e prodígios que eram feitos sempre pelos apóstolos. Ah, mas o senhor disse que tem exceção. E as exceções são explicadas pelas Escrituras por que foram exceções. Mas o natural era sempre os apóstolos. Veja ainda aí Atos 2:43, que é o texto que nós vamos depois tentar trabalhar um pouquinho, que é o dia do Pentecostes, festa dos Pentecostes. O que representava a festa do Pentecostes? Não, agora é a descida do Espírito Santo. Mas o que representava a festa do Pentecostes? Antes desse Atos 2 aqui, antes dessa festa do Pentecostes, posterior à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O que representava a festa de Pentecostes? Está vendo porque você precisa vir quarta-feira? Seu miserável. Está estudando de novo lá as festas judaicas. Olha, se você não sabe o que significava a festa de Pentecostes, é porque você precisa estar aqui. Depois da festa de primícias, você está falando da data. Como que eu sei qual que é o dia de Pentecostes? 50 dias depois da festa de primícias. Tudo bem, mas o que representava? É a pergunta. Para aqueles que estão chegando, Natália, você que está chegando, nós temos estudo bíblico de quarta-feira. Tá? Toda quarta-feira. 7h30 às 18h, reunião de oração, das 8 às 18 tem estudo. Então, só para os novos, o pessoal que já sabe. Então, quarta-feira nós temos estudo bíblico aqui na igreja. Mas vamos lá, o pessoal que vem no estudo bíblico, qual que é o significado, irmãos? Não, o Espírito Santo só desceu agora, e antes? Quem que instituiu a festa de Pentecostes? Ou Sovot? Deus, quando? No Pentecoste? Não, meu Deus do céu, lá com Moisés. E o que significava? O Espírito Santo desceu lá em Moisés? Não, só desceu aqui agora. Então o que significava? O Savot. O que era o Savot?
representava o dia, era a festa que representava o dia que a palavra de Deus veio ao povo. Que Deus se manifestou no monte com fogos, trovões, ventos, e trouxe a palavra de Deus ao seu povo. É a festa da chegada da palavra ao povo, de um modo bem simples, tá? Estou falando de um modo bem simplista, porque aí você tem que ir lá assistir a aula lá da festa de Shavuot. Tudo bem? Mas ele representava a palavra. Então ele se reunia, era uma das festas de peregrinação. O que é festa de peregrinação, pastor? Todo mundo tinha que estar reunido onde estava o tabernáculo, e depois, quando foi construído o templo, no caso de Jerusalém, tinha que vir para Jerusalém. Festa de peregrinação. Quantas festas eram de peregrinação? 3. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Tudo bem? Todo o povo tinha que sair de onde estava e se reunir em Jerusalém. Por isso que Atos 2 tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui. Todos os judeus que haviam sido dispersos durante a história do povo de Israel para as nações e que ainda estavam morando lá, como eram judeus, desejavam, tinham a obrigação de, nas festas da peregrinação, estarem em Jerusalém. Por isso que tinha lá mais de 40 nações representadas aqui em Atos 2. Nós vamos ver isso. Eles iam celebrar a chegada da palavra. Tudo bem? E isso é interessante, porque você vai ver, de certa forma, que lá em Shavuot, a chegada da palavra para o povo de Deus, agora é a chegada da palavra para todos os povos, para todas as nações. Esse é o link. Esse é o link. Né? É a chegada, e é por isso que há manifestações de línguas. Lá Deus fala ao povo, na língua do povo, o povo entende. E aqui agora o Espírito Santo vem e concede o dom de línguas para os apóstolos, para que eles preguem, cada um no idioma que as pessoas estavam ali representadas, para que elas identifiquem a grandeza de Deus nas suas próprias línguas, nos seus próprios idiomas. Esse é o link bonito da festa de Pentecostes. Então vamos ver aqui o que diz Atos 2:43. É lógico que nós vamos estudar isso aqui depois, mas vamos lá, 43. Nós vemos aí que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Voltando aqui um pouquinho, quando você vai lá no início, verso 5. Vou ler antes, né? Vou ler o verso primeiro. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, ou dia de Pentecostes, Pentecostes é um nome grego já para festa, tá? Penta, lembra 5, então Pentecostes refere-se àquilo que a Júlia falou, 50 dias, por isso que é penta. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, esse é o nome grego dado para a festa, tá? Que acabou sendo usual, todo mundo chama de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Lembra lá dos trovões da primeira festa de Shavuot? Né? Veio um som, não foi vento, é um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Lembra lá que teve trovões e o monte pegou fogo? Teve fogo, tudo mais, a mesma coisa. E apareceu, o que mais? Um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles línguas. Línguas de fogo? Não. Como de fogo? É um negócio que Lucas não consegue descrever. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Por que eles vieram de todas as nações debaixo do céu? Porque era a festa de Pentecostes, uma festa de peregrinação. O povo judeu tinha que estar ali reunido. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar no quê? Línguas estranhas.
Não, cada um ouvia falar na sua própria idioma. O dom original são idiomas. O que o pentecostal faz? Ele pega 1 Coríntios 13, quando Paulo faz uma hipótese, que ele está falando da aplicação dos dons, ele fala, ainda que, se eu falasse todas as línguas dos homens, e ainda que, se eu falasse a língua dos... Ele está dizendo que ele falava todos os idiomas e que ele falava a língua dos anjos? Não, ele está fazendo uma hipótese. Mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo que eu falasse todas as línguas dos anjos, se eu não tiver amor no exercício do dom que o Espírito Santo me deu, isso não vale nada. É só isso, meu Deus do céu. Qualquer um que começou a ler o Gibi da Mônica com 6 aninhos de idade consegue interpretar um troço desse. Ele nunca disse que falava a língua de anjos e ele nunca disse que falava todas as línguas dos homens. Ele está colocando uma hipótese. Mesmo que ele falasse tudo isso, se ele não fizesse com amor, ainda seria um bater no sino, né? Um som sem nenhuma expressão. Essa é a ideia. Em lugar nenhum a Bíblia diz sobre línguas estranhas. E quando se diz línguas estranhas, é idiomas estranhos. Chega alguém falando aqui fulane contigo, que é uma das línguas desconhecidas aí para nós, mas que tem mais de 20 milhões de falantes no oeste africano. Seria uma língua estranha para você? Jarama Bui. O que você fala para mim? Jarama Bui é muito obrigado em Fula. E Sarenemá. Você concorda com isso que eu falei? Não, pastor, é estranho para mim. O que significa Sarenemá em Fula? Jesus te abençoe. Aí sim. Mas até então é estranho. Mas não que é estranho no sentido de eu chegar aqui e nunca ninguém ter ouvido falar isso. Não, são idiomas conhecidos. Cada um ouvia na sua própria língua materna. E não é dom de ouvido, hein? Ah, pastor, então Pedro ficava lá falando língua estranha. Xiribiri canta labasteriana, samambaia, chupa balasoft. E aí o cara da Arábia ouvia na língua dele. O cara da China ouvia na língua dele. Não é dom de ouvido, é dom de línguas. Pedro falava um idioma específico. E as pessoas que ouviam, tinham aquela língua materna, ouviam na língua materna. João falava uma língua específica, um idioma conhecido. E as pessoas lá, o Medo, Persa, seja lá quem for que estava lá, ouvia na sua língua materna. É simplesmente isso que a Bíblia está dizendo. Nada mais do que isso. Então, cuidado. Vamos ver aqui quem era a turma lá. Então, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ouviu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Os galileus, irmãos, eram talvez dentro do povo judaico, os mais simples. Estavam longe da capital, então era gente ou da agricultura, ou da pesca, né, como o caso dos apóstolos, gente simples. E de repente os caras estão falando cada um num idioma diferente. Da onde que vem isso? Isso é perplexidade. Né? O que mais? Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí ele vai dar a relação da turma. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? E eles sabiam o que estava sendo dito. O que estava sendo dito? As grandezas de Deus.
era um idioma conhecido e palavras específicas. Não era glossolalia, não eram fonemas soltos no ar. Você vai ver isso também acontecendo em Atos 10. Quando Pedro vai orar com Cornélio e a sua família, ele prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre Cornélio e sua família, que eram romanos. Eles começam a falar em línguas, porque você tinha a figura do apóstolo e agora você tem a figura dos estrangeiros. E eles começam a falar em línguas. E aí o pessoal que tinha acompanhado Pedro, que era da circuncisão, ou seja, não eram judeus, se admiraram, porque viram que o mesmo dom que havia caído sobre os apóstolos estava sendo derramado sobre os romanos agora, e eles ouviam tais engrandecer o nome de Deus. Agora, como que o judeu, que era da circuncisão, sabia que o romano lá estava engrandecendo o nome de Deus? Porque muito provavelmente o gentil, que falava latim, que falava grego, agora começou a falar em hebraico ou aramaico, que era a língua conhecida da circuncisão, para que eles identificassem que também sobre os gentios o Espírito Santo foi derramado, de modo que eles estavam engrandecendo o nome do Senhor, o que eles identificaram aqui também em Atos, capítulo 2. Idiomas, esse é o grande diferencial. Então essa experiência de fonemas, inclusive cientificamente, eu já citei isso aqui para você, já foi comprovado que são apenas fonemas. Né? Se você estudar um pouquinho de linguística, eu gosto, apesar que não tive tempo de me aprofundar nisso, mas é uma área que eu gosto, te ensina muito. Existe um alfabeto de fonética, que eu acho que tinha que ensinar na escola esse negócio. Porque você consegue depois aprender qualquer outra língua e falar corretamente em qualquer outra língua, porque você aprendeu o fonema correto. Eu tenho por mim, na minha perspectiva bem rasa, que o português é uma língua fantástica na perspectiva linguística. Por quê? Porque a gente escreve conforme a gente fala. Fonema. A. É A. E. É E. I. É I. Aí você vai para o inglês. O I é I. E é I, Zé. Não, para nós é I. Linguisticamente, ele não está escrevendo aquilo que ele pronunciou. Se ele falou I, você tem uma expressão dentro do dicionário internacional de linguística que I é A e I. Então I, você pega o A, soma com isso, você tem I. Pronto, acabou. Mas as línguas não usam, não seguem essa ideia da fonética. Mas a fonética é interessante. Permita aí o pessoal um exercício de linguística fonética aqui. Vamos lá, fala M. Fala, criatura. Vamos, você está na aula de fonologia. Vai. M. Vê como que a sua boquinha faz o M. M. É labial. Fala N. Você mexeu a boca? Não, a língua encostou na onde? N. Fala de novo. N. N não é labial. M é labial. Fala P. P é labial? Fala B. B é labial? Você sabe por que você não pode escrever em uma palavra com NB ou NP? Porque foneticamente você não pronuncia isso. Toda palavra pombo, você está usando o M, que é labial, com o B, que é labial. Ambulância. Por isso que vem a regra gramatical, que antes de P e B, tem que usar? Olha que coisa linda. O professor te ensinou isso. Cadê a Vani aqui para puxar a orelha da Vani? O professor ensinou isso para você? Não, ele só fala assim, antes de P e B é M, pronto, acabou. Mas existe uma explicação lógica no português. São fonemas. Tudo bem? Isso é fantástico, é gostoso de estudar demais. Quando você aprende isso,
Você chega em qualquer grupo e você começa a ouvir aquele grupo, a sua mente vai ser preparada e você começa a distinguir padrões naquela língua e você vai começar a identificar artigos, verbos e terminações. E isso para o cara que trabalha com missões, em especial com tradição da Bíblia, é extremamente necessário. Nós não estamos falando de fonemas. Nós estamos falando de idiomas. Palavras que têm significados. Então Pedro não estava lá soltando fonemas. M-N-A-B-A-C. Não, desconexo. Ou glossolalia, que nessa mistura aí do que eles falam aí como línguas estranhas. E línguas de anjos. Meu Deus do céu. Toda vez que um anjo veio falar com alguém, ele falou em que língua? Na língua do indivíduo que ele está falando. Ué. E geralmente esses anjos vieram ou falavam em aramaico ou falavam em hebraico. Se tem alguma língua de anjo registrada nas escrituras, era em hebraico ou aramaico. Simples. Então, se alguém quer falar a língua de anjo, fala hebraico, fala aramaico. Porque, biblicamente falando, foram essas línguas que os anjos falavam. Então, quebra esse paradigma, essa influência que nós recebemos das ondas pentecostais, de que línguas estranhas não se tratam de idiomas que você não conhece, mas seriam glossolalias. Não são. Sempre que a Bíblia trata desses sinais, que não eram para nós, né, era para um período específico da revelação, para provar para os gentios que a autoridade da igreja estava sobre os apóstolos, e ao mesmo tempo mostrar para os apóstolos e para os judeus que a salvação não era exclusiva dos judeus, mas que Deus estava alcançando as nações, porque por isso que é a festa da palavra. A palavra que lá em Moisés veio para Israel, agora veio através do Espírito Santo para todas as nações, e isso de um modo inteligível. Idiomas conhecidos. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Vamos lá para Atos 4, 23. Eu não vou ler toda a perícope aqui, irmãos, mas do verso 23 até o 31. Aqui nós temos mais um registro da pregação aí, né? Exaltando ao Senhor. E lá no final, vamos ler agora, verso 30. Verso 29. Agora, Senhor, olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e cada um falava a língua que vinha na cabeça. É isso que está escrito aí? Não é isso. Manifestação de uma vida que foi enchida pelo Espírito Santo não é falar em línguas, meu Deus do céu. O que está dizendo o texto aí? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, o que eles faziam? Pregavam o Evangelho. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Observe em 2023 para quantas pessoas você anunciou a palavra. Pastor, eu subi no monte. Pastor, eu fui lá e vi não sei quantas revelações. Isso não conta. A demonstração de que você está cheio do Espírito Santo é intrepidez para anunciar a palavra. Mas se eu falar, ele não vai gostar de mim. Problema dele, porque você está com intrepidez, cheio do Espírito Santo. Você não está preocupado que você vai falar de Jesus para alguém e alguém não vai gostar de você. Porque você está cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a característica do crente comum
que está cheio do Espírito Santo é intrepidez para anunciar a palavra. Não para ter experiência. Ai, me emocionei. Ai, você quer se emocionar? Vem no sarau. Agora, se você quer sentir experiência com Deus, então você tem que se encher do Espírito. Com que objetivo? Para anunciar a palavra. Esse é o objetivo. Tudo bem? Vamos lá. Atos 14. Aqui Paulo e Barnabé, já nas viagens missionárias. Vou ler do verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, no caso Paulo, né, como um apóstolo, alguns chamam Barnabé também de apóstolo, mas no sentido de missionário, por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mais uma vez, a ideia de que você tem judeu, gentil, e você tem que ter a figura de um apóstolo, no caso aqui Paulo, o apóstolo temporão, mas um apóstolo para que houvesse essas manifestações de sinais e prodígios. 2 Coríntios, nós já estudamos isso, que falam que era o credencial, e Hebreus 2,4, que nós lemos hoje, falando também que eram sinais dos apóstolos. Não sei se na apostila aí, quem está com a apostila, não sei se alguém está acompanhando, se eu citar Hebreus 2,4, que eu acho que eu acrescentei esse texto depois. Se não tiver, você anota aí, tá bom? Então, concluindo sobre Marcos 16, nós vemos que esse texto não pode ser usado de modo bíblico e sincero, com base para dizer que todos os crentes têm que possuir os sinais citados no verso 17. Justamente pelo fato de ser um apêndice histórico e, portanto, não normativo, mas que ensina sobre o princípio de que a igreja cristã foi organizada sobre a autoridade dada aos apóstolos. E como aplicação, podemos dizer que ainda hoje, Deus levanta líderes para, sob sua palavra, ser fiel à doutrina dos apóstolos, a didaquê, o ensino que foi transmitido pelos apóstolos. A ideia de sinais baseados em Marcos 16, 17 para todos os crentes não se sustenta pela própria Escritura. E era algo específico, aplicado como credencial de apóstolo para um período específico, para confirmar a pregação e a palavra que estava sendo anunciada. E uma vez que o cristianismo já se tornou conhecido, então isso cessou, mesmo porque os apóstolos morreram. Quais as tentativas da era contemporânea? Ressuscitar o apostolado. Por isso que a maioria das igrejas, cientes disso, acabam, por meio de novas revelações, indicando indivíduos para serem consagrados como apóstolos. Porque aí qual que é o fundamento deles? Não, Jesus revelou que o pastor Everton agora é apóstolo. Opa, então se ele é apóstolo, os sinais apostólicos, a credencial de apostolado tem que ser também ressuscitada. E aí eles começam a esse processo. Só que nós já vimos que nos dias de hoje, que é os últimos dias, todos esses sinais, prodígios, poderes miraculosos, fazem parte daquilo que Paulo chama de operação do erro. Porque as pessoas estão dando mais crédito aos sinais do que à palavra, do que à verdade, do que à Bíblia. E Deus permite que esses caras vão atrás dos sinais, os caras ficam correndo aí de igreja em igreja atrás de sinal, igreja do pai Jacó, igreja do Abraão, o cajado de Moisés, tabernáculo da Samaria, aí vai, né? Jesus
gostoso e cheiroso. E vai procurando essas igrejas por aí e correndo atrás de sinais e prodígios. O verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele tem intrepidez para pregar a palavra. Você quer saber se é cheio do Espírito Santo? Você tem que ver a quantidade, o seu nível de enchimento do compromisso de anunciar a palavra. É isso que faz a diferença.